Saudações a todos e a todas. Hoje, 11 de agosto, provavelmente vamos finalizar essa parte sobre soluções eletrolíticas. O curso se destina a entender as soluções de uma maneira geral. Vimos o que caracteriza uma solução e hoje vamos adentrar a como que é o comportamento de uma solução que tenha um eletrólito, né? E isso vai ficar legal até para uma próxima etapa, se vocês estiverem fazendo o curso de eletroquímica, né? Se bem que na última aula vocês comentaram que estavam fazendo já essa disciplina, né? Concomitantemente com a disciplina de soluções. Esse final dessa disciplina é o início da outra, né? Porque eu vou me ater mais ao caráter que tange os conteúdos sobre soluções, tá? E na disciplina de eletroquímica, parte dessas soluções eletrolíticas e avança em relação a alguns detalhes quanto a propriedade do meio, né? E como que ali o efeito de eletrólise surge desse efeito dos íons em solução, por exemplo. Não só da eletrólise, mas também aquele conteúdo legal, bacana sobre células galvânicas, células eletrolíticas. Tudo isso é desenvolvido após o desenvolvimento da ideia de como que uma solução que contém um eletrólito se comporta, né? A premissa da aula anterior foi relacionar coisas que vocês provavelmente já viram ou lembram, principalmente daquela situação onde... aqui fica melhor. Tínhamos a lei de Ohm, né? A lei que estabelece com qual razão a condutância de um fio condutor, né? E foi feita a correlação entre essa lei de Ohm e um parâmetro aí que agora não necessariamente vai ser para um fio condutor, mas sim para uma solução condutora, né? Que é a condutividade molar. E então eu tinha apresentado, acho que esse gráfico aqui, vamos dar uma olhadinha nele, que até vocês foram indagados durante a aula, né? Falando, mas e aí? Será que se eu tenho um soluto e um soluto eletrolítico, né? Um soluto que gera cargas, será que a condução da corrente elétrica ela aumenta ou diminui numa solução que contém um soluto? Torna-se até contraintuitivo, né? Pelo menos para mim também era durante a época da graduação. Como que se eu tiver uma solução e ela estiver muito diluída, ela vai ser um melhor condutor se o meu soluto, tão qual o meu soluto esteja mais diluído? E por que não o inverso, né? Seria de se pensar dessa forma. Por que não o inverso dessa situação? Ou seja, quanto mais soluto, maior a condutância. Nós começamos a ver que a teoria da dissociação eletrolítica proposta por Arrhenius nos dá a explicação, né? Então, um aspecto que surge aqui dessa equação é que, eu comentei, né, que a extrapolação da reta te permite saber o lambda zero, né? Então, o lambda zero seria a condutividade molar de uma substância quando a diluição é infinita, né? Então, seria bem um intercepto. Então, isso daqui seria a condutância, seria o equivalente ali do K da lei de Ohm, né, da condutância de um fio. Eu teria ali uma condutância
específica para cada íon em solução. Só que na época os caras não sabiam que os íons, né, se dissociavam. Aliás, claro, eles já tinham uma ideia, mas foi mais com Arrhenius que a coisa foi acontecendo. Antes de Arrhenius, e ainda nessa toada, teve um outro cara que eu não comentei, que também tem uma lei, que é a lei de Kohlrausch. Acho que é alguma coisa assim que se escreve, tá? A lei de Kohlrausch, ela é uma lei, né? Então algo que empiricamente foi observado, que os eletrólitos em solução, quando era calculado aquele lambda zero ou lambda de soluções em várias concentrações extrapolado, a reta, o lambda zero, mantinha ou guardava, preservava algumas relações. E olha que bacana, a lei de Kohlrausch, quando ele observou um sal de cloreto de sódio, né? E ficou ruim isso daqui. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Então, NaCl, ao analisar o lambda zero do NaCl, ele chegou ao valor de 128,1. E aí ele fez para o KCl também, né? Cloreto de potássio. E esse mesmo lambda zero para esse sal, como o lambda zero daí é diluição infinita, né? Eu não preciso pensar em que concentração específica, mas sim numa diluição infinita, ele percebeu que era 149,8. Essa diferença aqui dá aproximadamente 21, dá exatamente 21,7. Olha que bacana, quando ele fez esse mesmo ensaio do nitrato de sódio e comparou com o nitrato de potássio, os valores de lambda zero para esses sais, ou seja, de diluição infinita, né, correspondiam a 123 e 145. E olha que coisa louca, a razão entre eles era 22,5. Ou seja, olha para esses resultados, o que eles têm em comum, o que essas soluções têm em comum. Essas soluções têm em comum o fato que, diferentemente do contraíon ali do ânion, a razão entre a condutância molar ao infinito da diluição era a mesma. Então esses cátions, sódio e potássio, guardavam a mesma relação, né, de condutividade. Isso levou à ideia de que então é daqui que surge essa história, né? Simplesmente fala para nós, por causa que uma solução eletrolítica gera íons e aí eles contribuem ali para possibilitar o fluxo de carga, né? Mas aqui é evidência empírica e essa aqui é a parte bacana, né? Então, esse lambda zero, né, esse coeficiente de condução térmica, coeficiente de condução eletrolítica, ela é composta tanto pela porção respectiva ao cátion quanto ao ânion. E como guardava-se uma relação constante, sei lá, 21,7, 22,5, não é tão assim, para o aparato experimental. E claro, ele fez isso para vários outros sais de sódio e potássio, ele percebeu que guardava sempre essa relação de próximo a 22. Então, pela primeira vez, eles realmente conseguiram provar que havia tanto uma dependência do cátion com o ânion para essa condutividade da solução. Essa condutividade zero, né, ela também a extrapolação disso, claro, depende de outros parâmetros. Eu não coloquei essa equação na última aula, mas trago agora. Esse lambda zero, vou reescrever aqui, o lambda zero, na verdade, é igual o lambda mais uma constante que depende ali do soluto
vezes a raiz quadrada da concentração. E lembrem que aqui, quando eu mostrei esse gráfico, né, você tinha realmente a condutância molar em Siemens por metro quadrado por mol em relação à raiz quadrada da concentração. Então, o intercepto dessa curva aqui, ela pode ser encontrada, o intercepto, o valor dele pode ser encontrado por essa equação. Então, como a lei de Kohlrausch trazia a possibilidade de calcular pelo menos a razão entre um par de íons, foi possível calcular uma outra coisa que eu falei, olha só, estão vendo esse gráfico aqui? E aí eu comentei alguma coisa, o ácido acético, a condutância tende ao infinito. Claro, pela escala do gráfico que eu tenho aqui, você pode ser induzido a isso, mas na verdade não. Na verdade, esse gráfico aqui ele vai se comportando, a curva ali, ela vai assintoticamente tocar ali bem para longe, mas vai chegar a tocar em um ponto o eixo da abscissa. E o valor que eu posso observar, ou seja, a diluição infinita, a condutância molar do ácido acético a uma diluição infinita, apesar de não estar expressa graficamente aqui, é possível de se obter pela relação de Kohlrausch, por causa que se eu quero saber a condutância molar, uma diluição infinita do ácido acético, vou colocar de maneira abreviada HAC aqui, sim, pela lei de Kohlrausch, como há uma razão entre a condutividade dos cátions e também dos ânions, né? Eu não mostrei ali, mas isso também seria válido para ânions. Eu consigo expressar por algumas diferenças qual seria a condutividade do ácido acético. E eu só preciso conhecer a condutividade molar do acetato de sódio a uma diluição infinita, E por que eu consigo fazer isso para o acetato de sódio, mas eu não consigo fazer isso para o ácido acético? Porque o ácido acético é um ácido fraco, né? Mas o ácido fraco gera a base forte. Então, o acetato de sódio, ele em solução é um eletrólito forte. E se eu tenho um eletrólito forte, é facinho, só faço ali várias diluições, eu consigo encontrar o valor da condutância molar do acetato de sódio a diluição infinita. Então, o acetato de sódio é factível de conseguir expressar a condutividade molar, a diluição infinita dele. Um outro eletrólito forte que também é possível é a possível medir, aferir a condutividade molar a uma diluição infinita, é o ácido clorídrico, né? Por ser também um ácido forte, um eletrólito forte. E se eu descontar, então se eu pego acetato de sódio, ácido clorídrico, pego esses íons aí, o Na e o Cl, e eu desconto dessa condutividade, eu desconto a condutividade molar, a diluição infinita do NaCl para esse par, eu consigo como resultante a do ácido acético. Então, acetato de sódio, ácido clorídrico, e eu vou descontar a condutividade molar, a diluição infinita do NaCl. Ficou aqui no finalzinho, deixa eu colocar mais bonito aqui e fecha parênteses. Percebeu? Então, eu desconto um NaCl, tirar o cloreto dali e o sódio de lá, então só me sobra um hidrogênio e um acetato. Então, vou ter a condutividade molar, a diluição infinita
Do ácido acético, olha que maravilha que Kohlrausch nos possibilitou. Então, colocando em valores, se você fosse no laboratório e medisse, você ia perceber que a condutividade molar, a diluição infinita do acetato de sódio é 91, a condutividade molar barara do ácido clorídrico é 425, e descontando um cloreto de sódio é menos 128. Isso daqui resulta em 387,9 Siemens por Siemens vezes metro quadrado por mol. Então, ó, 387, para onde que está isso? Bem longe, né? Mas porque o nosso gráfico aqui está ali até o máximo 15. Então, a condutividade molar desse ácido, ele lá quando a diluição estiver infinita, né? Ou seja, só uma molécula e uma única estrutura de ácido acético no meio de somente água. Então, se houvesse dissociação, e tende a ocorrer nessa diluição infinita, o valor seria 387, quase 388 Siemens, era onde onde vai acontecer o intercepto do eixo da abscissa, do eixo Y. Então, a lei de Kohlrausch serve para estabelecer essa razão entre condutividades e nos possibilita até calcular as condutividades molares, a diluição infinita para um ácido ou para uma base ou para um sal que contém eletrólitos fracos, e isso surge de evidências empíricas, né? De observações que ele fez. Tranquilo. Então isso era para complementar, né? Na última aula eu também havia comentado alguns fatores que são muito legais, que decorrem justamente do fato de que as propriedades osmóticas, aliás, a propriedade osmótica como a pressão osmótica, a variação de temperatura de fusão, essa daqui é melhor ainda para poder verificar, né, onde tem lá uma constante de fusão vezes um KF vezes a molaridade, e bem como qualquer outra propriedade coligativa, nos possibilita entender e mensurar o efeito de como que um íon atua numa solução, tá? E eu não coloquei em tabela, mas eu mostrei esse gráfico aqui, né? Esse gráfico é a razão ali na abscissa entre I, que é um fator de Van 't Hoff, e a molaridade na ordenada. Então aqui, ó, note que está ΔTF, essa variação da temperatura de fusão, e aí ela tem o ΔTF, esse I, na verdade eu não coloquei aqui, mas deixei expresso, então deixei implícito, o I está aqui agora. O I, ele vale 1 para soluções não eletrolíticas, perfeito? Que aí não faz nenhuma diferença, tá? Mas o I, quando é uma solução eletrolítica, ele muda. O que é esse 1,86 mol aí? Note aqui eu tenho ΔTF, 1,86 é justamente a constante crioscópica da água. Eu faço diversas soluções de metanol, sacarose, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de ferro, em água. Então eu faço essas soluções a diferentes concentrações e eu observo qual é o desvio, ou seja, qual é
a diminuição da temperatura de fusão desses sais. Se fosse uma solução não eletrolítica, como é o caso do metanol, olhem aqui, né? O metanol, ele se mantém constante, né, por uma longa faixa de concentrações. A sacarose até começa constante, começa a ter um pequeno desvio ali. A gente não vai se ater ao porquê isso acontece, tá? Mas, de fato, o metanol ele segue muito bem essa relação de Van Toff, o I, o fator de Van Toff é igual a 1, e isso satisfaz bem o que eu vou observar de diminuição de temperatura de fusão da água a diversas concentrações. Tá? Quando eu pego uma solução que tenha eletrólitos, como o NaCl, o KCl, aliás, o NaCl, o cloreto de cálcio, cloreto férrico, eu vou observar que quando tende a, claro, aqui a concentrações maiores, né, entre 1 e 2 molar, ou seja, mol por quilo da solução, eu não consigo perceber muito bem o que se traduz lá na diluição infinita. O que é a diluição infinita? Pertinho da coordenada de início desse gráfico, né? Então, suprimir boa parte do gráfico aqui para você só olhar para esse ponto, para esse ponto e para esse ponto, que são as linhas de convergência desses sais. Perceba que a diluição infinita, esse I corresponde, né, que é justamente o que tem na abscissa, corresponde a 2, 3, 4. É como se a solução tivesse 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais concentrada. Né? É isso que explica, é isso que se traduz também esse gráfico. O desvio dessas propriedades coligativas é um múltiplo inteiro, 2, 3, 4, e aí a hora que você olha, você percebe que tipo de eletrólito, esse eletrólito aqui, em livros antigos você vai encontrar isso, é um eletrólito unimolecular, quer dizer que o NaCl gera uma carga positiva e uma negativa, o CaCl2 gera um sal unibimolecular, unibivalente, ou seja, gera um cátion e 2 ânions. Então você tem 3 cargas na solução. Perceba, não confunda com valência. Tá? Eu sei que o Ca tem valência 2+, e eu sei que 2 cloretos, cada um com valência -1, vai dar ali solução neutra como um todo, mas o sal dissociado ele vai gerar principalmente a diluição infinita, né? O sal ele vai gerar uma carga positiva e 2 negativas, então ele gera 3 cargas. Quando eu olho para o cloreto férrico, eu tenho uma carga positiva, que eu sei que é 3+, mas só pensa em espécies carregadas, tá? Uma espécie carregada ferro e 3 espécies carregadas cloreto. Então, 4 espécies carregadas no meio, por isso o fator de Van Toff, a diluição infinita, igual a 4. Tá? Sacou? Essa é a ideia. Quando Van Toff olhou para soluções de eletrólitos, ele percebia que havia um efeito osmótico muito mais pronunciado, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais pronunciado do que ele observara em soluções não eletrolíticas, como o caso do metanol. Tá? Mas por que esse efeito só é pronunciado quando
quando a diluição é infinita, ou seja, quando ali essa raiz quadrada da concentração, e essa concentração em molar, né, em mol por quilo, por que só ali que é o especial? Por que não é o inverso, né? O que tem essa diluição infinita para nos dizer, né? O que tem isso a ver com tudo, né? Então, é a teoria de Arrhenius que consegue dar a luz que a gente quer entender para poder explicar por que uma solução só quando diluída vai se comportar no seu máximo quanto à sua condutividade, ou seja, expressar, como você viu aqui, o máximo dessa razão do Van 't Hoff, tá? Ou vai, no máximo não, porque tem outros valores, mas o que eu quero dizer por que a diluição infinita é um requisito para eu observar esse efeito. Bem, Arrhenius dá a seguinte ideia: bem, eu tenho esse efeito da condutividade, principalmente quando eu olho para cá, que vai perfeitamente rimar com esse fator aí de Van 't Hoff, mas aqui essa condutividade tende ao máximo justamente na condição de diluição infinita, porque se eu for imaginar um eletrólito ou uma molécula que se dissocia, isso vai acontecer com maior facilidade quando esse meu soluto estiver livre em solução, sem nenhuma outra interação com outra molécula. Então, quanto mais próximo dessa diluição infinita, menor é o efeito de outras moléculas ao redor, ou outros íons, né, ao redor dessa estrutura. Então, é mais fácil solvatar um íon em um meio onde a constante dielétrica vai ser menor do que maior. Tá? A constante dielétrica vai ser mais um tópico mais para a parte de eletroquímica, mas a ideia é essa, que somente na diluição infinita é que eu vou conseguir gerar mais cargas. Quando eu extrapolo para o outro lado esse gráfico, ou seja, quando eu começo a trazer essa solução de uma solução infinitamente diluída para uma que está aumentando paulatinamente a concentração, eu vou perceber que a maiores concentrações eu vou ter mais íons na solução, mas quando você faz uma solução supersaturada, o que acontece? Você vai colocando, você pode fazer uma salmoura, né, uma solução supersaturada de cloreto de sódio. Você vai adicionando cloreto de sódio, coloca bastante cloreto de sódio. Quando a solução ali está super saturada, começa a aparecer um corpo de fundo, né? Ou seja, você tem sal que, devido à presença dos outras moléculas, outras estruturas de sal que já se dissociaram, um pouco do sal já não vai mais conseguir se solvatar. A ideia depois que a gente vai pegar aí principalmente pelo modelo de Debye-Hickel, é que um íon em solução, indiferente se é um cátion ou um ânion, um íon em solução vai ficar ali com aquela esfera de solvatação, e que na verdade esse íon também pode, além de ter essa esfera de solvatação que vai ser orientada justamente pelo polo inverso da parte da água em relação à carga elementar desse íon, ele também vai, a um menor alcance, conseguir orientar outros íons de carga oposta também, como se fosse uma segunda esfera de coordenação, como se fosse uma segunda esfera de solvatação. Então, em livros até traz essa ideia de que é como se a solução que estivesse próximo ao ponto de supersaturação, ela já até teria um grau de organização que lembrasse um retículo cristalino.
porque você tem um íon, as moléculas de água ao redor, os contra-íons também ao redor, e aí sucessivamente água e vai formando um retículo próximo ao que você tem no retículo cristalino. Só que no retículo cristalino, né, do cloreto de sódio, por exemplo, você também mantém ali os íons ligados somente por uma interação eletrostática, né, não há sobreposição dos orbitais atômicos para a formação de orbital molecular, e sim somente uma atração eletrostática muito forte, onde eu também observo isso. Um átomo que está cercado de outros átomos, ou melhor dizendo, um íon que está cercado de outros íons de carga oposta, e assim se replicando indefinidamente. Então já existia essa ideia de que, bem, eu só vou ter o máximo da minha condutividade quando tiver mais íons em solução. Mas para eu ter mais íons em solução, eu não preciso estar com mais soluto no meu solvente, mas e sim contanto que o rendimento da dissolução, né, da dissociação eletrolítica do meu soluto seja perfeito. E isso acontece somente no outro lado, lá na diluição infinita, porque na concentração, quando começa a aumentar muita concentração, fica tão difícil do íon se solvatar que ele forma um corpo de fundo. Então você tem esse efeito. Então essa solução ela tende a aumentar a sua condutividade molar devido ao efeito que é como se rendesse mais a solvatação desse íon, desse sal, formando íons na solução. Então o rendimento aqui é maior quando o cloreto de potássio não está cercado por nada a não ser água. Tá? Então a água vai trazer uma estabilidade, né? E aí fica fácil de lembrar e torna-se interessante de lembrar sobre termodinâmica. Porque olha só, quando eu pego um sal e coloco em solução, né, eu tenho a variação da entalpia. Isso é facilmente observável. Por exemplo, uma solução de sulfato de cálcio indo para sulfato de cálcio dihidratado. Esse sulfato de cálcio é exotérmico, essa solvatação desse sal é exotérmico, né? É perceptível. Quem quebrou um braço sabe isso, né? Porque a hora que vai fazer o gesso ali, né? Engessar um braço, você sente o calor, né? Então é bem exotérmico essa hidratação. E junto, olha só, é exotérmico, então ΔH negativo, mas se você for pensar entropicamente, tem uma coisa que não é tão elementar, né? Mas será que a água, ao cristalizar o sulfato de cálcio, ela está perdendo entropia, né? Desculpa, o sistema está variando a sua entropia negativamente, né? Porque está se tornando mais organizado o sistema. Mas claro, isso acontece de uma certa forma que a relação entálpica entrópica faz com que a energia livre continue sendo negativa e processo espontâneo. A gente também tem outros efeitos, mas quando eu tenho agora só um íon sendo solvatado, a priori a solvatação em água faz com que a água se organize ao redor dela, né? Então eu tenho um efeito entrópico que, análogo a isso que eu falei, às vezes é ou não contrabalanceado pelo efeito entálpico da solução. E quando eu falo entalpia, entropia, energia livre de Gibbs, eu consigo correlacionar isso, né, a constante constante de equilíbrio, né? Isso é conhecido para nós de velhos carnavais. Antes de falar da constante de equilíbrio, o que surge? Então já perceberam onde que eu quero chegar com esse meu papo, né? Constante de equilíbrio, que tem tudo a ver com esse efeito dessa solvatação do íon em solução. O Arrhenius ele percebeu, né? Então que
tanto essa razão entre condutividade com a condutividade molar à diluição infinita, ela era proporcional, ou, aliás, desculpe, ela era igual a alfa sobre alfa zero. O que é alfa sobre alfa zero? O alfa sobre alfa zero é o grau de dissociação dessa molécula, né? O grau de dissociação desse eletrólito. Então, esse grau de dissociação ele vai tender ao máximo, né? Quando principalmente o alfa aqui, quando isso aqui tender, aliás, isso aqui for igual, tender não, isso aqui for igual a 1, ou seja, quando todo o soluto se dissolver, né? E isso acontece a um processo de diluição infinita, o alfa, né, tende ao seu máximo, e aí eu tenho uma diluição completa. Então, essa relação aqui que nos traz uma razão muito bacana e muito importante, que eu parei na última aula, mas eu preciso relembrar, né, que quando eu tenho, por exemplo, um eletrólito do tipo Ma indo para uma solução M+, mais A-, essa dissociação essa dissociação vai respeitar, né, aqui as concentrações de M+, vezes concentração de A- sobre a concentração de Ma, né, produtos sobre reagentes. E, obviamente, se a dissociação dessa molécula hipotética, desse eletrólito hipotético, aqui, né, desse eletrólito hipotético, ela não é perfeita, eu posso reescrever essa constante de equilíbrio em relação a alfa, né? Então, que era aquela velha tabelinha que a gente fazia ali para calcular, né, a dissociação de um ácido fraco, lá, né, lembro lá. Então, isso leva à ideia de que a concentração da espécie M+, tem que ser ponderada pelo grau de dissociação dessa espécie, vezes concentração vezes alfa aqui, e a concentração da espécie Ma, ela vai ser igual à sua concentração 1 menos alfa, tá? Isso daqui tudo resulta em C alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Olha, quando eu tenho um equilíbrio de dissolução desse eletrólito, eu percebo que essa relação aqui, C vezes alfa, para que ela permaneça, para que ela seja preservada, né, para que a constante de equilíbrio permaneça constante, o Kc ali continue constante, eu preciso que algumas coisas aconteçam nesse produto, principalmente eu só preciso olhar para o numerador aqui. O denominador nem me interessa muito, porque é no numerador que existe uma constatação importante, que é o fato que alfa é o grau de dissociação. Para que o Kc continue, Kc permaneça constante, alfa só vai aumentar quando a concentração diminuir. Essas relações são recíprocas aqui. Por quê? Porque Kc precisa assumir para um mesmo eletrólito em solução a uma mesma temperatura o mesmo valor, tá? Então, só vou aumentar alfa, e alfa aumenta até em uma escala maior do que a concentração, se a concentração diminuir. É essa que é a lei da diluição de Ostwald, né? Essa é a lei que explica, a lei de diluição de Ostwald de 1888, né? Ele que demonstra
o porquê que a gente vê aquele gráfico. Vou pegar o gráfico aqui novamente, né? Por que esse gráfico tem esse formato. É só quando a concentração diminui que a dissociação aumenta, e aumenta muito, né? Então, é por isso que em diluições maiores, eletrólitos mais solvatados ou mais diluídos, que eu vou encontrar uma maior condutividade molar. Perfeito? Então, quando eu volto ali, eu até mostrei isso antes, né? Quando eu volto para essa situação aqui, né, eu percebo que o grau de dissociação da minha molécula, do meu eletrólito, vai ser igual a essa razão entre condutividade molar e condutividade molar a uma diluição infinita. E olha que legal, isso daí vai resultar tanto na possibilidade de conhecer a condutividade molar, ou, por exemplo, inverso, né? Se eu conhecer a condutividade de algum eletrólito, eu consigo saber o grau de dissociação dele, né? Porque eu só preciso fazer alguns pontos ali no meu gráfico que relacione a variação de uma propriedade osmótica com a molaridade, e aí eu consigo, através ou do fator de Van 't Hoff ou através dessa razão entre condutividade e condutividade molar no infinito, saber o grau de dissociação dessa estrutura. E isso é muito bacana, né? Isso é muito importante. Então, quando eu pego aqui a situação onde eu quero relacionar essa equação com o fator de Van 't Hoff, eu posso fazer uso da seguinte expressão, né? O fator de Van 't Hoff, o I, né? E aqui eu vou pegar uma nova folha aqui. O fator de Van 't Hoff é necessariamente o I é a variação da temperatura de fusão em relação à variação da temperatura de fusão em qualquer uma diluição infinita, né? Porque que é do mesmo jeito que eu vi para condutância, para condutividade molar, em relação à condutância ou à condutividade molar a uma diluição infinita, eu posso pegar a variação de temperatura de fusão em relação à variação de temperatura de fusão a uma diluição infinita, e assim sucessivamente. Eu consigo fazer com aquela mesma relação que eu tinha percebido ali, que eu tenho uma solução que apresenta uma dissociação em relação à dissociação nele infinita, né? Que eu estou falando isso daqui é o alfa sobre o alfa zero. Eu posso imaginar que se eu tenho uma solução a qual ela pode conter, por exemplo, uma solução de massa m conhecida e que tenha n moléculas. Então, vou escrever aqui, n moléculas. Essas n moléculas, ou n eletrólitos, né? Elas não vão estar completamente dissolvidas, mas eu consigo estabelecer o equilíbrio, né, que eu consigo em relação a uma dada composição. É isso que na verdade, essas propriedades coligativas. Então, eu posso relacionar o fato que eu tenho algumas moléculas que não se dissociaram e outras moléculas que se dissociaram. Tudo isso é igual o meu todo. Então, eu vou colocar aqui o somatório das N e moléculas só para representar o que está dissociado e o que não está dissociado. Bem, as propriedades coligativas elas só dependem das concentrações dessas espécies, né? Então, eu consigo usar qualquer outra propriedade coligativa, e a gente já viu bastante sobre isso, mas o que eu estou fazendo aqui é em relação à variação de temperatura de fusão, por causa que é uma das maneiras mais práticas. Então, essa mesma... Eu só vou apagar aqui em cima para facilitar.
Estou pegando o fator de Van Toff para uma solução eletrolítica. Deixa eu voltar aqui. E então é a razão, né, entre esse somatório de todas as partículas que eu tenho em relação a N, que é o meu número total, meu número de partículas como um todo. Olha só, antes ali eu tinha mostrado isso, né, que o número de moléculas não dissociadas, vou voltar aqui, ó, o número de moléculas não dissociadas era aqui, ó, o C vezes 1 menos alfa. Aqui eu só vou colocar o número de moléculas não dissociadas, então vai ser igual a N1 menos alfa. Né? Isso daqui me dá a quantidade de moléculas que não se dissociaram. Mas é claro, um pouquinho dela se dissociou, então N alfa. E se um pouquinho dela se dissociou, eu preciso ponderar também pela carga ou pela quantidade de eletrólitos dispersados na solução. E é essa minha letrinha estranha aqui, Ni. Tá? Então, o meu somatório do Ni vai ser o quê? Vai ser o N1 menos alfa, que são é a parte do meu soluto que não se dissociou, mais N alfa Ni, que é o que se dissociou. Essa razão aqui, essa soma é igual, aqui eu só vou deixar em evidência alguns termos, N1 mais alfa Ni menos 1, fecha parênteses e fecha colchetes. Tá? Se eu pegar agora esse somatório de Ni e substituir ali em cima e limpar um pouquinho aqui para que você consiga ver com clareza, você vai perceber então que e vai poder chegar à conclusão que toda essa parte aqui em cima é igual a N1 menos mais alfa, abre parênteses, Ni menos 1, fecha parênteses, fecha colchetes. Né? Tudo isso sobre N. Né? Pronto. Agora, eu claro, posso cortar isso daqui com isso daqui. E aí eu vou ter... Lembra ali, ó, aqui em cima, o I. Né? Deixa eu colocar aqui a nova expressão. Então, I é igual a 1 mais alfa Ni menos 1. Posso rearranjar isso daqui em expressão de alfa. I menos 1 sobre Ni menos 1. Essa é a expressão que relaciona o grau de dissociação de um eletrólito, o grau de dissociação de um eletrólito com o fator de Van Toff e com a quantidade de íons resultantes, né, de partículas carregadas. Então, com isso, eu posso tudo. Não, com isso eu consigo expressar através de propriedades coligativas o grau de dissociação de um eletrólito forte. Isso é bacana. Né? Até tem um exemplo aqui, ó. Quer ver? Quando você pega... Só colocar aqui um exemplinho. Ó. Exemplo. Quando você considera ali uma solução de ácido clorídrico a uma concentração de 0,01 molal, 0,01 mol por quilo, e faz a aferição da variação da temperatura de fusão da água, né? Encontra-se para essa solução em água uma variação de temperatura de fusão é igual a 0,036 graus Celsius. Tá? Qual é
o grau de dissociação do ácido clorídrico baseado nessas únicas 3 informações, ou seja, aliás, só 2 informações, né? Só a molalidade e a variação da temperatura de fusão. Qual é a variação, né, qual é o grau de dissociação dessa molécula. Então, é usar aquela expressão ali, né? Só que antes eu preciso saber quanto que é I, né? Quanto que é I. Primeiro que eu sei quanto que é Ni, antes de tudo. Como o Ni do ácido clorídrico é o fato de que ela gera duas partículas carregadas, né? Então, o H+, e o Cl-. Então, o Ni é igual a 2. Tá? E o I é a variação da temperatura de fusão do eletrólito em relação à variação de temperatura de fusão de uma substância não eletrolítica. Eu acho que ali atrás eu até falei diferente, né? Falei de lição infinita, não é tá vendo esse zero ali embaixo? Indica como que seria a variação de temperatura de fusão de algo que não seja um eletrólito, tá? E aí quando eu faço essa comparação, né, eu posso também expressar isso da seguinte forma. Deixa eu só selecionar isso fazendo uma linha só para ficar bonito para vocês aqui, maravilha. Aí. Ou seja, se eu pegasse uma solução de qualquer coisa, ou seja, de um soluto não eletrolítico, esse ΔTF0 do denominador seria igual a 1,86 vezes 0,01. Da onde que vem isso? Do fato que 1,86 é a constante crioscópica da água e o 0,01 seria a molalidade de um soluto não eletrolítico, tá? Mas não é isso que eu tenho. Eu tenho um soluto que é eletrolítico. E aí para eu conseguir essa razão, eu só preciso... se eu tivesse um soluto não eletrolítico, a variação da temperatura de fusão da água seria isso daqui. Cadê minha calculadora? Aqui. Ou seja, o meu ΔTF seria 1,86 vezes 0,01, que dá 1,86 vezes 10 dá menos 2, tá? E não foi isso que eu observei para o ácido clorídrico, né? Então, ó, é 0,036. Então, lá que é 2 vezes isso? É isso, produção? Então, eu tenho uma relação maior, né? Quase 2 vezes maior a variação de temperatura de fusão do ácido clorídrico. Porque também, né, o ácido clorídrico tem o I igual a 2, o fator de Van 't Hoff é igual a 2, é como se tivesse com o dobro da concentração. Então, o valor que eu tenho aqui é 0,036, e fazendo essa razão eu tenho 0,036 dividido por esse produto aqui, me dá 1,94. Beleza, eu achei o I e achei o Ni. E agora qual que é o alfa? O alfa é o grau de dissociação, que é 1 menos... Aliás, o I, né, 1,94 menos 1 sobre 2 menos 1. Isso daqui dá 0,94. E 0,94 é igual a 94%. Ou seja, o ácido clorídrico a uma concentração de 0,01 mol tem um grau de dissociação igual a 94%, e isso foi observado pelo simples fato de conseguir, né, a variação da temperatura de fusão dessa solução, tá? Só usando propriedades crioscópicas e ebuloscópicas ou tonoscópicas ou osmóticas eu consigo fazer isso. Só que para alguns eletrólitos a grande facilidade, né, principalmente para esses sais,
é mais fácil usar propriedades crioscópicas, é muito tranquilo de observar, porque as que até ebuloscópicas tem que ficar uma temperatura maior, tem a dilatação de tudo, que gera um erro de análise feio, mas, por exemplo, para soluções de proteínas e soluções que envolvam macromoléculas como polímeros, a técnica, a ideia é a mesma, só que é utilizada técnicas diferentes, principalmente nesses dois aí que eu acabei de comentar, é utilizada a propriedade coligativa ali da pressão osmótica, faz uma solução e mede a pressão osmótica dessa solução de polímero ou de proteína, e isso dá um resultado bem acurado para medir esses fatores aí, tanto o fator ali do grau de dissociação, como o fator de Van 't Hoff, que é em decorrência disso, como também, claro, com propriedades, essas propriedades também possibilitam, por exemplo, saber massa molar dessas macromoléculas, né? Deixa eu ver em quanto tempo eu estou aqui nesse vídeo. 55 minutos, eu vou fazer uma pausa aqui e já continuo com o próximo vídeo, beleza?